Bom dia, meus amados irmãos. Graça para o Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos para o capítulo 2 agora. No capítulo 1, o apóstolo Paulo nos mostra a obra da redenção e o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo de uma forma geral. E depois dá graças a Deus e continua falando da obra da salvação, o que deve nos chamar a atenção para o fato de que todo louvor, toda gratidão tem um motivo especial demais, que é a redenção graciosa de Deus dada aos pecadores. Claro, àqueles que se unem a Cristo. Agora no capítulo 2, versículos de 1 a 10, nós veremos hoje, o apóstolo Paulo ele vai abordar mais especificamente a obra da salvação nessa relação com o pecador. Ele vai focar no homem como pecador que precisa de redenção e a graça divina que poderosamente opera nesse pecador que precisa de redenção. O texto nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Até aqui por enquanto. O texto, ele, na verdade, ele começa dizendo assim: estando vocês mortos em seus delitos e pecados, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Há um acréscimo que o tradutor coloca por compreensão, que é esse: ele vos deu vida. Ele antecipa para a gente, né? Ele antecipa aquilo que será dito lá na frente. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Mas o texto mesmo, como foi escrito, né, ali originalmente, ele começa com: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e antes de antecipar a obra da salvação, o que Cristo fez, ele termina com a mesma frase: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, a gente pode dizer que o texto ele está emoldurado. O que é isso, né? Nós falamos que um texto tem uma moldura quando há expressões que parecem uma moldura de um quadro, começando e finalizando o texto. Ou seja, fazendo você olhar para o meio dele, né? Lembre-se que a moldura tem o papel de fazer você olhar para a pintura, a obra de arte que está no meio. E a moldura desse texto é: nós, né, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Começa e termina. Vai o versículo 1 e o versículo 5. Os dois possuem a mesma expressão: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí dentro dele, ele detalha o que é estar morto nos seus delitos e pecados, a gravidade disso. É importante você conhecer a gravidade do que é estar morto em seu delito e pecado, para você ter uma compreensão melhor da dimensão, da profundidade, da obra redentora divina, graciosamente operada, concedida ao pecador. Jesus chegou a dizer: quem é que dá mais graça a seu Senhor? Quem é que é mais grato? Aquele a quem se perdoou pouco ou aquele a quem se perdoou muito? Ou seja, quem é mais grato a Deus? Quem tem um coração muito mais cheio de gratidão? Aquele que tem uma consciência da profundidade e da amplitude de seus pecados, sua miséria, aquele que se vê como
como o apóstolo Paulo, né? O pior dos pecadores, ou aquele que, apesar de reconhecer que é pecador, não é tão pecador assim, né? Então, o Senhor Jesus nos mostra, naquela relação dos fariseus com ele, e também das meretrizes, dos publicanos, dos marginalizados, que se viam como profundamente miseráveis, mas os fariseus, que também, igualmente, pecadores. Nenhuma diferença entre um fariseu e uma meretriz. Ambos pecadores, ambos dependentes da graça de Deus. Mas o fariseu, por ser religioso, achava que não era tão pecador assim. Então, por isso, Jesus diz assim, me diga, qual dos dois será mais grato a Deus pelo perdão? O que acha que não é tão pecador, ou o que acha que são poucos pecados, ou o que acha que tem muito, né? Ou tem certeza, né, que tem muito. Então, ter compreensão da profundidade da miséria do ser humano pecador, ou seja, reconhecer o quão sujo, quão pecador, quão incapaz de praticar a justiça para agradar ou satisfazer a justiça de Deus e assim por diante. Isso fará você ter uma relação com Deus melhor, mais intensa, porque a gratidão será maior. Você valorizará cada gesto de bênção, cada manifestação de bênção divina na sua vida. Você valorizará tudo, porque você sabe o quanto não é merecedor daquelas coisas. Você sabe de onde Deus te tirou. Né? Você sabe da sarjeta de onde saiu. Então você valoriza tudo que Deus faz por você. Então é importante. E o que é? Ele diz, nos quais andastes outrora. Observe, inclusive, a questão do passado. Né? Porque, como ele fará, né, falando sobre a santificação, e nós veremos, é para ser passado. Né? Ou seja, a conversão é o marco de uma nova vida, que o versículo 10, inclusive, vai mostrar. A conversão é um marco de uma nova vida. Então, quando ele se refere a todo aquele status de escravo do pecado, de aprisionado pelo império das trevas, todo aquele status terrível é passado. Não significa, como também nós veremos ainda, é que deixa de ser pecador. Não. Ainda é um pecador e por isso constantemente Jesus ensinou a pedir perdão pelos pecados. Na verdade, o Novo Testamento fala várias vezes sobre confissão de pecado. Então não deixou de ser pecador. Mas aquele status terrível, deixou. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do príncipe do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então observe que ele apresenta uma prisão tríplice, né? Ele coloca como estando antes vivendo segundo o curso deste mundo, então um mundo que jaz no maligno, diz o apóstolo João, né? Então segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, ou colocar como Paulo também vai dizer, o império das trevas, né? Lá em Colossenses, ele usa essa expressão, né? Em capítulo 1, versículo 13, ele diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, andávamos segundo o mundo maligno, andávamos segundo o império das trevas e andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É uma tríplice prisão, né? Uma terrível prisão. Agora, é interessante, porque nas cartas do apóstolo Paulo é muito comum o tríplice. Né? Por exemplo, nós temos as marcas do verdadeiro cristão, uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança firme. E nós temos aqui, inclusive, a obra da redenção, ela é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele apresenta outra vez algo tríplice. Né? Estávamos vivendo segundo o mundo maligno, o império das trevas e a carne com a sua inclinação, obviamente, pecaminosa. Né? Essa é a ideia de carne. Carne não é a ideia de matéria, não. Tá?
existe essa tendência, por causa de uma relação que o cristianismo terminou tendo em alguns períodos aí da história, com o platonismo. Né? Então, como o cristão recebe essa herança, né? Uma herança de tendência mais platônica, então há uma tendência também de pessoas entenderem que a matéria é naturalmente ruim. Né? Inclusive, teologias apontaram isso. Né? Algumas pessoas chegaram a acreditar que Jesus não poderia ter vida em carne, porque a carne é ruim, né? A matéria é ruim. Então, isso não é uma teologia correta, tá certo? A Bíblia não ensina que a matéria é ruim, porque isso, inclusive, contradiz a própria Escritura, né? Que diz que Deus criou todas as coisas e todas eram muito boas. E o paraíso do Éden, né? A gente chama de paraíso, jardim do Éden, não era um Olimpo, né? Não era um reino celestial, era aqui, né? Então, não é a matéria que é ruim, é o pecado que entrou na matéria. Por isso a gente insiste em dizer que o pecado não é uma essência humana, bem como não é uma essência da criação. É um acidente, ele entra, ele afeta e será tirado. Então, não é a matéria. A carne aqui é muito mais uma representação de pecado. Por que ele fala da carne? Porque se você olhar na sua vida, né, nos seus desejos, apetites, você verá o pecado. Né? Você verá o desejo carnal, que é o desejo do seu corpo, da sua mente, o desejo da sua natureza contaminada. Então é o pecado, tá? Não é a matéria. Quando Jesus voltar, ele tirará o pecado, como nós já repetidamente falamos em 1 Coríntios 15, ele diz que ele nos transformará para sermos incorruptíveis. E, inclusive, isso quando tivermos ressuscitado. Ou seja, corpo ressurreto significa matéria. Tá? Se fosse um espírito, então não era ressurreição. Né? Quando Jesus ressuscitou corpo, matéria. Tá? E veja que Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado e ressuscitou com o corpo glorificado sem pecado. Então, a matéria não é má, a matéria em si. Porque Deus fez a matéria, todas as coisas foram criadas por Deus e nada do que Deus criou é mal. Mas o pecado contaminou e a criação está sujeita ao pecado, mas vai ser liberta do pecado quando Jesus voltar, tirar o pecado do seu povo e toda a criação também será libertada do pecado. Tá certo? Então, para não confundir. Mas observe quão terrível é a condição do pecador antes da libertação. Lembra-se do que nós falamos em Colossenses, né? Ele nos libertou do império das trevas. Então, antes da libertação, a condição é terrível. As pessoas vivem segundo um curso maligno. Né? Pode observar que o mundo tem um curso mesmo. Tem cada moda doida, tem cada pensamentos, ideologias. Observe o mundo, principalmente pensando na era moderna, quando a gente começa a perceber melhor o modismo das ideologias, o mundo segue um fluxo, né? E as pessoas seguem. Se você pergunta para ela, mas por que tu faz isso? Ela nem sabe. Mas por que você pensa assim? Ela nem sabe. É simplesmente um modismo. O mundo segue um fluxo maligno. E as pessoas fazem coisas ruins, maldosas e assim por diante. E muitas vezes ela nem sabe por que está fazendo aquilo ali. Né? Por exemplo, né? A tentativa de aprovar no mundo inteiro, né? Essa tentativa está sendo feita, o aborto, mas abortar é matar uma vida, tem uma vida ali, ela tem um coração pulsando, tem uma pessoa ali dentro, ali é um bebê, ele só não saiu ainda, mas está lá, está todo formado. Na verdade, a própria concepção já deve se entender como sendo uma vida que surge e pertence só a Deus tirar. Mas Deus pode tirar sim, Ele é o Criador, né? Ele dá a vida, Ele tira a vida. Para Ele todos vivem. Né? Uma pessoa morre aqui, mas Jesus disse, para Deus todos vivem. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por que Ele é o Deus de Abraão e não foi o Deus? Ele foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque morreu, já era, não existe mais, né? É aniquilacionismo. Não, Ele diz assim, Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É? Por quê? Porque eles estão lá na presença de Deus. Né? Então, mudou a condição, mas permanecem vivos, a alma humana não desaparece. Né?
O ser humano, uma das características herdadas por sermos imagem de Deus é o termos espírito, termos alma, somos espirituais. O ser humano, em certo sentido, ele deve ser considerado como um ser espiritual. Por quê? Porque tem espírito. É porque diferenciando dos animais. Os animais, morreu. Eles não têm alma. Por isso que não precisa de salvação. Eles são máquinas orgânicas, digamos assim. Né? Então, pode observar que, inclusive, eles têm cérebro, de fato. É o que vai administrando, né, o comportamento do corpo. Mas veja que eles tratam ou vivem por instinto. Né? Nós vamos muito além disso. Né? Desde o princípio, fomos muito além disso. Né? Então, o ser humano, ele, quando está ainda na condição de pecador, sem a libertação, ele está vivendo o fluxo de um mundo que jaz no maligno, onde as pessoas vivem não as virtudes, porque elas foram contaminadas, e elas agora vivem os vícios, né? E que coisa terrível. O apóstolo Paulo, falando da crise existencial humana, em Romanos capítulo 7, ele diz: eu nem sequer compreendo o meu modo de agir. E aí, se referindo à humanidade. Porque o ser humano sabe o que é bom. É fácil provar que o ser humano sabe o que é bom. É só você observar N pessoas no mundo inteiro que criam coisas boas, fazem coisas boas, agem de forma boa. Há pessoas que são mais honestas, há uma consciência do certo e do errado. Então, se há uma consciência de certo e errado, que o apóstolo Paulo falou antes, nos capítulos anteriores, em Romanos, que os gentios, não tendo a lei de Deus, mas agem em conformidade à lei, defendendo-se e acusando, mostrando que tem uma consciência, ou seja, uma lei colocada por Deus no coração dele. Ou seja, o ser humano, naturalmente, mesmo sem a lei de Moisés, mesmo sem a palavra de Deus, eles têm uma consciência de certo e errado. E essa consciência de certo e errado mostra que ele sabe o que é bom. Por isso que Romanos 7, quando ele diz: o bem que eu quero fazer, não faço. Ou seja, eu sei o que é bom. O ser humano sabe. E eu chamo de crise existencial. A crise existencial do homem sempre sabe o que ele sabe o que é bom. Pergunta para uma pessoa terrível, um assassino. Pergunta a ele se ele sabe o que é certo, se ele sabe o que é bom. Sabe. Pergunta até se ele gostaria. Por exemplo, se ele tiver um filho, uma filha, pergunta se ele não defenderia esse filho ou essa filha. De todos os jeitos. Então ele ama os seus filhos. Ele quer o melhor para os seus filhos. E mesmo assim matou outra pessoa. Ele sabe o que é certo, mas ele tem uma crise existencial. O pecado é mais forte que ele. E como o pecado é mais forte, porque o pecado contaminou toda a imagem de Deus no homem, então ele termina fazendo o que é mal. Então, mesmo querendo o que é bom muitas vezes, mesmo sabendo o que é bom muitas vezes, mas o homem não consegue vencer. E aí isso prova quão grave, quão séria é a escravidão do ser humano preso ao pecado, de forma que até a sua consciência termina acusando: sei o que é certo, faço o que é errado. Então essa crise existencial é terrível. O mundo segue esse fluxo, né, dessa crise existencial. E vai em multidões, né? Mas não só isso, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, seguindo uma influência das trevas mesmo. Né? O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, fala mais um pouquinho, ali já se referindo à luta da igreja contra as trevas, mas dá para a gente então observar a atuação das trevas nesse mundo, né? Quando ele diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então observe que o cristão pode lutar e resistir. O cristão ainda é pecador, mas ele recebe de Deus a capacitação, aqui ele vai chamar da armadura, que aponta basicamente para a Escritura, em que o Espírito opera por meio dela, capacitando o cristão a vencer o pecado. O cristão tem essa condição. Mas como antes da libertação o pecador vive o fluxo do mundo, vive também a escravidão das trevas. E o diabo apronta, e o diabo conduz, influencia.
Em Apocalipse, lembra que o diabo ele é preso por 1000 anos para o quê? Para não mais enganar as nações. A prisão de Satanás, ali por 1000 anos, não precisa ser entendida como uma prisão literal, no sentido de que foi colocado uma cadeia mesmo. Até porque Deus não precisaria colocar o diabo numa cadeia de ferro, porque só a ordem de Deus é suficiente. É impossível qualquer ser de toda a criação ir contra a vontade de Deus, a menos que Ele mesmo permita. Então, agindo Deus, quem impedirá? Não tem como. Então, se Deus disser assim, a partir de agora você não mais vai enganar as nações, ou seja, Ele está impossibilitado de estar o tempo inteiro criando os problemas e levando as pessoas a longe de Deus e assim por diante, ele simplesmente tem que ficar quieto. Então, veja que o diabo tem uma atuação. Tanto que em Apocalipse ele seria limitado. Né? Claro, você diz, então tudo é do diabo? Não. A grande questão é que, observe, o homem já nasce pecador. Mas, além dele nascer pecador, o mundo ainda o seduz o tempo inteiro. Né? Você vai, sua vida, sua jornada, quantas pessoas seduziram, quantas pessoas tentaram te prejudicar, quantas pessoas tentaram te conduzir para o mal e assim por diante. Então, tem a sedução no mundo. Além disso, o próprio diabo vai, né, no mundo atuando nas pessoas, influenciando, criando de tal modo situações que as pessoas são conduzidas para mais ainda para o pecado. Então, não é que tudo é culpa dele. Então, tenha cuidado com isso. Há pessoas que querem acusar o diabo de tudo. É culpa do diabo, culpa do diabo. Não. O ser humano peca porque quer pecar. Mas ele tem a influência do mundo, tem a maldade do mundo, tem a maldade e a influência também do diabo. Tá? Então, as três, né, atuações são consideradas. Então, veja que terrível a condição do ser humano. Ele já não consegue, o ser humano, já não consegue se livrar do próprio pecado por causa de sua crise existencial. Mesmo consciente do que é certo, ele termina fazendo o que é errado. Não é que é 100%, né? Você vai ver condições, o ser humano, se fosse só o que é errado, 100% só o que é errado, o mundo já teria se destruído, né? Graças a Deus que o ser humano tem a imagem, e a imagem não foi anulada pelo pecado. Está contaminado, terrivelmente. Mas ainda está. Deus preserva a criação. Tanto é que ela está aí. E o ser humano vivendo essa escravidão. Né? Então, veja como é terrível. Essa é a condição do pecador sem Cristo. Isso é bom para quem, não conhecendo a Cristo, escutar, de forma que o Espírito Santo quebrante o coração e diz assim, misericórdia, por isso que eu não consigo me livrar desse pecado, por isso que eu não consigo me livrar do mal, é por isso que eu não consigo me livrar disso, daquilo, aquilo outro, é por isso que minha vida está desse jeito. E a pessoa pensar, refletir, para que ela tenha a oportunidade graciosa, pelo operar do Espírito de Deus, falando pela Escritura, a crer em Cristo, a libertação que Cristo opera pelo Espírito Santo na vida dela. É importantíssimo que a pessoa conheça. Portanto, evangelização é falar a verdade sobre quem a pessoa é e sobre o que Cristo está oferecendo graciosamente para ela, como libertação disso tudo, né? Do império das trevas, mas também, né, do curso deste mundo maligno e do seu próprio pecado. Né? Ou seja, passar a ser capacitado ou capaz de vencer o pecado, de rejeitar o pecado por causa daquilo que Deus nos dá, né? O que eles chamam de armadura de Deus. Né? Então, Deus graciosamente opera. E é importante você dizer para as pessoas. Diga as duas coisas. Não é só levar para a igreja. Vamos lá para a igreja? Tá, cara, ele pode ir para a igreja e continuar no inferno. Por quê? Porque ele só está num lugar religioso. Ele precisa saber a verdade. Se lá não é pregado a verdade, se é só uma comunidade de pessoas se reunindo de forma gostosa e agradável, de tempo em tempo, aquilo nem pode ser chamado de igreja. Porque a igreja, ela é a igreja de Cristo, portanto ela gira em torno de Cristo, tem como cabeça Cristo, e vive a palavra de Cristo, porque ela é coluna e baluarte da verdade, e ela é alvo do operar do Espírito de Deus na vida dela, que pela palavra constantemente vai manifestando a glória divina, para que essas pessoas, inclusive, sejam santificadas. Isso é igreja. Então, não é só reunir pessoas,
Não é um clube social de religiosos. A comunidade de Cristo, o corpo de Cristo e assim por diante. Então, é preciso evangelizar tudo, diga tudo. E se ele disser que ele é um pecador terrível e miserável, vai ficar com raiva de mim e vai embora. Então, não tem o que fazer. Ele prefere viver assim. Se realmente for para se converter, ele vai saber que é um miserável pecador e que precisa se arrepender, se converter, apresentar sua vida diante de Cristo e entregar sua vida a Cristo e assim por diante. Ele precisa saber a verdade. E é pela verdade que ele vai dizer assim, eu quero. Eu reconheço, como diz o apóstolo Paulo, repetindo aqui, sou mais miserável dos pecadores. Então, é a consciência de que de fato, precisa dessa salvação. Mas não somente o mundo precisa saber disso, como também a igreja. Né? É claro que se formos evangelizados corretamente, todo cristão saberá. Né? Então a igreja precisa meditar nisso. Por que ela precisa meditar? Porque ela precisa olhar corretamente para o outro. Veja, a igreja precisa olhar corretamente para as pessoas lá fora. Né? Você não pode exigir delas o que não dá. Por isso que eu repito e repito e repito, a palavra de Deus foi dada à igreja. Você não vai esperar aplicar a palavra de Deus ao mundo. Você vai dizer ao mundo, santificai-vos. O mundo ele vai dizer assim, mas como? O cara está preso, está escravo do pecado. Ele está vivendo segundo o curso desse mundo e não consegue vencer a própria carne. E você diz, santificai-vos para o mundo? Não tem como. Então, não faz sentido. Então a gente não diz ao mundo santificai-vos. A gente prega o evangelho. A gente prega que a miséria deles e prega a salvação em Cristo. Mas tudo aquilo que a Bíblia diz sobre a santificação é para a igreja. Porque ela tem condições. Já está liberta do pecado, já tem o Espírito de Deus operando pela palavra de Deus, de tal modo que ela possa ser capaz de viver a vontade de Deus e lutar contra o pecado, inclusive resistir ao diabo que anda em derredor, como diz o apóstolo Pedro. Né? Então a igreja tem condições de vencer, negando o mundo, né, o curso maligno do mundo, resistindo ao diabo e negando as vontades, né, as paixões da carne. Então ela tem condições, o mundo não. Então a igreja precisa focar no ensino da santificação voltada a ela mesma. Aí sim, ela sendo sal da terra e luz do mundo, ela pode até influenciar, né? Porque as pessoas podem ir vendo, como diz em Atos dos Apóstolos, quando Lucas propositadamente apresenta para nós os frutos do operar poderoso do Espírito Santo e da Palavra de Deus nos primeiros convertidos, aí que fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e diz também que estavam todos juntos, tinham tudo em comum, e diz ainda que perseveravam unânimes, e tomavam refeições com alegria e singeleza de coração. O versículo 47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Observe, eles contando com a simpatia de todo o povo. Eles estavam impactando vidas. Lembra de Docas? Que em Atos dos Apóstolos, ela aparece com uma mulher que era de tal modo uma bênção, que as pessoas imploraram para o apóstolo Pedro ressuscitar aquela mulher. Olha, tudo que ela faz pela gente. Então, ela não dizia para as pessoas lá fora, olha, vocês têm que se santificar, vocês são pecadores, têm que se santificar. Não. Ela dava um testemunho da santificação divina operada na vida dela. E pregavam Jesus. Vocês precisam de Jesus, que pode libertar vocês da escravidão do pecado. Então, a igreja, para influenciar o mundo, né, ela precisa ser sal da terra e luz do mundo, ela viver como tal. Ela mas viver como tal. Porque, inclusive, Jesus disse, olha, se o sal não salgar, não presta mais para nada. É por isso que o mundo tem momentos, como foi no dia de Noé, e que foi preciso acabar tudo. Provavelmente é o que acontecerá na volta de Jesus. O negócio vai estar já numa situação tão drástica que é preciso, agora tem que começar. Agora vamos aos finalmente. Né?
Então, a igreja deve também ter o meditar, né, sobre isso, porque a igreja precisa saber como olhar para o mundo de forma correta. Não ficar esperando do mundo uma coisa que o mundo não tem como dar. Por outro lado, a igreja, dentro inclusive da sua própria vida social, precisa saber olhar inclusive para os seus filhos. Né? Se olhar para os seus filhos, suas crianças, eles não são anjos. Mesmo estando dentro da igreja, não são anjos. São pecadores. Também precisarão de Cristo. Também precisam de Cristo. Também precisam se converter. Também precisam crer e assim por diante. Ou seja, não olhe para os seus filhos esperando deles algo que eles não podem dar. Porque eles nascem pecadores. Eles não nascem já convertidos. Eles nascem pecadores. Ainda que haja exceções. Tá? O apóstolo, o profeta João Batista. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. São exceções. Como Deus quer operar, ele opera. Então Deus pode, desde o ventre, ele já cresceu cheio do Espírito Santo. Então, por quê? Porque a conversão, observe que isso testifica. A conversão é uma obra divina. A conversão é uma obra do Senhor. O Espírito Santo foi dado ao profeta João Batista no ventre. Ele não poderia fazer nada por isso. Ele recebeu, foi abençoado. Ele foi muito abençoado. Então, observe que a salvação é uma obra divina, graciosa. Então, a igreja precisa saber olhar até mesmo para os seus filhos, né? Os pequeninos, né? São pecadores que precisam de Jesus. Precisam de Jesus. Mas, continuando, como eu disse, nesses versículos são dois focos. Primeiro, mostrar a terrível condição do homem, a sua miséria. Ele precisa mostrar realmente a miséria. O segundo foco é mostrar, porque inclusive esse sempre é o foco principal, mostrar a amplitude da graça divina, o operar poderoso de Deus para com o pecador. Mas Deus, veja, mesmo diante de tudo isso, mesmo nessa situação terrível, mesmo nesse contexto horrível, Deus sendo rico em misericórdia, ou seja, a misericórdia de Deus é maior do que o pecado do homem. As misericórdias de Deus são mais abundantes do que o pecado do homem. Lembre-se que em Romanos ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é mais abundante do que o pecado. Por isso, a igreja também, veja uma aplicação aqui, não pode jamais dizer assim, aquele é pecador demais, não dá para ser salvo. Não tem como dizer isso. Não temos essa autorização. E o apóstolo Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O apóstolo Paulo mesmo, ele é a testemunha viva, ele estava com ódio, querendo matar cristãos, querendo prender ele mesmo é testemunha. E as pessoas, os cristãos, tinham medo. Tanto é que o Ananias, que foi o instrumento para tirar a cegueira que foi posta temporariamente sobre ele, disse, Senhor, ele veio aqui para prender cristãos. Ou seja, esse homem, então a tendência do ser humano de duvidar, que seja possível tamanha obra divina. Veja como a incredulidade, mesmo no cristão, sempre tem um pezinho, sempre tem um pezinho. Então, a Bíblia nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O apóstolo Paulo é testemunha disso. Por quê? Porque ele mesmo que diz, sou o pior dos pecadores, sou o principal. Eu persegui a igreja. Então ele considera que isso fazia o pior pecador da época. E mesmo assim Deus operou, mesmo assim Deus converteu, e mesmo assim Deus transformou. Então, a igreja jamais deve dizer, ali não tem jeito. Por quê? Porque Deus é rico em misericórdia e é poderoso, portanto, para salvar até o pior dos pecadores. Ele continua dizendo, por causa do grande amor com que nos amou. Então, observe que quando se trata de cruz do Calvário, quando se trata de redenção, sim, repito, todos os atributos de Deus devem ser considerados. Todos os atributos de Deus devem ser considerados. Ou seja, devemos entender que na cruz Deus manifestou toda a sua glória. Deus manifestou todo o seu poder. Deus manifestou toda a sua justiça. Deus manifestou
todo o seu amor, Deus manifestou toda a sua graça, Deus manifestou toda a sua paciência. Então, assim, a obra da redenção, ela manifesta todos os atributos de Deus. Não apenas a justiça, não apenas a santidade, e também não apenas o amor. Então, reduzir na cruz do Calvário, na obra da redenção, a manifestação de apenas um atributo, ou dois atributos, ou três atributos de Deus, eu diria que é um reducionismo. Não estará correto. Por que não estará correto? Porque Deus manifesta toda a sua glória, principalmente em Cristo Jesus, na obra da redenção. Tá? Então a gente deve considerar que os atributos, e eu diria, como já disse outras vezes, tanto comunicáveis quanto incomunicáveis, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, né? Que Deus manifesta seu poder na criação. Né? Então, os atributos comunicáveis e incomunicáveis, Deus manifesta na redenção. Se na criação Deus já manifesta seus atributos, né? Seu poder, sua sabedoria, e assim por diante, né? Eu diria sua criatividade e até sua bondade, por causa da providência. Então, se na criação Deus manifesta, mais ainda na redenção, porque na redenção podemos ver o agir de Deus em favor do pecador, o agir de Deus contra o pecado, o agir de Deus também no castigo contra os pecadores, e assim por diante. Podemos ver mais ainda o operar de Deus. Né? E aqui ele realça, porque está falando da dádiva de Deus, da graça da salvação, por causa do grande amor com que nos amou. Então é verdade, a redenção é uma manifestação do amor de Deus. A salvação é uma manifestação do amor de Deus. E não é apenas o Pai pelo Filho, o Filho pelo Pai e pelo Espírito Santo. Não é apenas um amor triuno, trino. Não é apenas o amor dentro da Trindade. Ele diz com que nos amou. Então a redenção é uma manifestação do amor de Deus para conosco. Como ele mesmo, inclusive, o apóstolo Paulo, diz em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, né? Por causa disso, veja que coisa, não é por quem somos. Porque Deus fez alguma coisa boa em nós. Não, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos amou. Então, portanto, que o foco está nele, não em nós. Percebe? Mesmo que a misericórdia nos seja dada, mesmo que o amor seja por nós, o foco não somos nós, mas é a manifestação da glória dele. Ou seja, é porque ele é misericordioso, nos salvou. É porque ele é amor, nos salvou. Então, não é pelo que ele viu em nós, não é pelo que nós somos. Em momento algum, o foco está em nós. Ainda que sejamos o alvo. Sim, é verdade. Somos o alvo da graça, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, sim. Mas o foco não somos nós. O foco é Ele. Ele manifesta a sua glória, salvando os pecadores terríveis que não merecem nada. E estão numa condição tão terrível que não conseguem nem mesmo se livrar minimamente dela. E estando nós mortos em nossos delitos, veja, ele outra vez, repete, foi o que eu falei, é a moldura. Ele começa dizendo, estando nós mortos em nossos delitos, ou vós, aí ele termina o bloco com a moldura de novo, e estando nós mortos em nossos delitos, lembre-se, olhe onde foi que Deus operou, olhe o contexto da graça divina, olhe o contexto. É importante saber o contexto para você perceber a dimensão e a profundidade da graça divina. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora sim, aí a graça está compreendida. É muita graça. Puxa, essa é a situação do pecador vivendo num curso maligno, sem conseguir sair daquela multidão, caminhando rumo ao precipício, rumo à destruição, à autodestruição. Essa é a situação do pecador, escravo do império das trevas, onde o diabo pinta e borda
Essa é a condição do pecador. Essa é a condição do pecador que não consegue nem sequer vencer uma crise existencial em que ele está o tempo inteiro, mesmo consciente do que é certo e errado, mas vivendo o mal, vivendo o pecado, porque não consegue se libertar nem de si mesmo. Então essa é a terrível condição. Que terrível condição! E aí sim a gente... Mas então que graça tremenda! Mas que misericórdia! Veja, rico em misericórdia. Quanta misericórdia! Com grande amor. Veja que ele qualifica a misericórdia. Ele qualifica o amor para mostrar a dimensão, a amplitude. Ele qualifica. Quanta misericórdia! Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então veja que a graça de Deus para salvar os pecadores é extraordinária. Por isso que não dá para conceber, meu amado irmão, cristãos ingratos. Não dá para conceber cristãos que não tenham o desejo, o prazer, ou até, como disse o apóstolo Paulo, uma consciência de dívida. Diz assim, eu tenho por obrigação servir ao Senhor. Eu tenho por obrigação glorificar o Senhor. Ou seja, uma consciência que eu diria prazerosa para viver para a glória de Deus. Ainda somos pecadores. O cristão ainda peca. Certo? Isso é real. Mas o prazer de viver para Deus, o querer, o lutar, o se esforçar, o desejo de fazer a vontade do Senhor. Então, realmente querer que Deus seja glorificado, esse desejo intenso. Deve ser naturalmente a concepção de um cristão que entendeu a dimensão da graça. A dimensão da graça. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja aqui, então, aí ele toca outra vez no ponto. É tudo em Cristo e é por sermos unidos a Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Ele está falando, nós nos unimos a Cristo e temos vida em Cristo, por termos unidos a Cristo. Nós fomos unidos a Cristo e, portanto, nós ressuscitamos em Cristo, que é a nova vida. Essa nova vida que o Espírito de Deus opera em nós. Né? Ressuscitamos e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Veja que interessante, é que ele coloca como uma realidade. Ele não está se referindo a quando Jesus voltar, vamos viver o novo céu e a nova terra. Ele está se referindo à nova realidade daqueles que foram convertidos. Estamos unidos a Cristo, já pertencemos aos lugares celestiais. Já pertencemos, já desfrutamos. É como se Cristo está à destra do Pai, certo? Lembre-se que ele subiu aos céus e foi à destra do Pai. É como se nós, por estarmos unidos a Ele, estivéssemos lá. Ou seja, desfrutamos da presença do Pai porque estamos unidos a Cristo e, portanto, somos justos diante de Deus, por causa da justiça de Cristo. Nós fomos unidos a Cristo e, portanto, já estamos nos lugares celestiais. Ou seja, já somos abençoados por Deus por causa dessa união com Cristo. Entende? Então não é uma referência ao que nós vamos desfrutar. Sim, vamos, né? Mas é uma referência ao que já desfrutamos. Já podemos, por isso que somos chamados de sacerdotes reais, né? Ou seja, já temos a presença de Deus, já somos a nação santa, o povo escolhido, né? Então, já desfrutamos a presença eterna de Deus, essa bênção extraordinária do Senhor. Então, isso é real e é presente, né? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, aqui é interessante a possibilidade de que ele esteja se referindo a esse momento especial que os cristãos daquele período, que é o período do primeiro século, basicamente, estão vivenciando. Tá? Porque aquele período foi especial. Ah, mas existe isso? Mas é só pegar a Bíblia inteira. Nós podemos pegar todos os eventos em que Deus esteve presente e intervindo como momentos especiais.
Nós temos o período de Noé, por exemplo, um período especial. Aquilo nunca vai se repetir. Nós temos o período do Abraão, por exemplo, aquilo que aconteceu ali, como por exemplo Melquisedeque, né? Apareceu. Nós temos o período de Moisés, vamos pensar ali na libertação do Egito, o mar que se abriu, e o período do deserto, o maná, né? E nós temos diversos eventos na história que mostram a intervenção de Deus e que são eventos que são contados, são revelados para o futuro para nos chamar a uma vida com Deus. Mas os eventos em si são únicos. Entende? Não é que não existe mais comunhão com Deus porque tudo que Deus fez foi no passado. Não. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro que fala hoje. Ela fala a partir da história da redenção, mas é um livro que nos chama à comunhão com Deus hoje. É um livro que nos chama a uma vida cheia do Espírito Santo hoje. É um livro que nos chama a viver a vontade de Deus hoje. Mas os eventos históricos que Deus nos revela para comunicar a graça, o amor, o poder, a misericórdia de Deus são únicos. E esse período do Novo Testamento tem uma singularidade, a gente não pode negar. Por que não pode negar? Por exemplo, Jesus viveu aquele período, subiu aos céus, nunca mais. Os apóstolos, não tem uma repetição, já estão lá. E assim por diante. É um período único. E é possível que ele esteja se referindo a essa singularidade desse período em que Deus manifestou de uma forma extraordinária a sua graça, seu poder, para que as gerações futuras pudessem ter o conhecimento e serem conduzidas à vida em Cristo, mesmo sem desfrutar exatamente das mesmas manifestações. Mesmo sem ver o mar se abrir de novo, mas crendo no Deus que abriu aquele mar no passado. Entende? Mesmo sem ter exatamente as mesmas manifestações, mas sendo atraído a viver uma comunhão com um Deus do mesmo jeito. E crer e esperar em Deus da mesma forma, pelo que Deus já fez. Mas também nos chama a viver uma vida com Ele hoje. Ou seja, a comunhão com Deus é para sempre para o presente. Mesmo que não se repitam os eventos. Mas a relação com Deus, que é o foco. O foco não é o evento. O que é mais importante? Você andar com Deus ou ver o mar se abrindo? O que é mais importante? Você ser cheio do Espírito Santo ou testemunhar as 10 pragas do Egito? O que é mais importante? Uma nova vida em Cristo Jesus, cheia de fruto do Espírito, ou ver curas, sinais e milagres? O foco da redenção é a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, é um viver cheio do Espírito, é um viver para a glória dele, e não os eventos. Os eventos são secundários. Quando Jesus voltar, veremos face a face, isso é que importa. Entende? Então, entender o foco é nos levar a Cristo, para vivermos em Cristo, cheios do Espírito de Deus, e ter uma relação, uma comunhão real com Deus hoje. Então, por isso que quando ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, é possível que ele não esteja se referindo apenas à conversão que testemunha para os outros o operar poderoso de Deus, mas se referindo mais especificamente a eles, que tiveram um período especial de uma manifestação extraordinária de Deus, para que as gerações futuras, como nossa, que estamos tendo acesso aqui à revelação disso, tivessem testemunho do poder de Deus para transformar vidas até as mais miseráveis. Porque a situação deles em relação a algumas questões diferem bastante, inclusive, das nossas. Né? Então, isso é muito provável, muito possível. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É interessante aqui que quando ele diz é dom de Deus, esse termo dom, ele costuma estar, você vai ver, se você pegar essa palavra dom, existe mais uma palavra dom, tá?
E essa que é usada aqui, ela está sempre, ou praticamente sempre, relacionada à oferta. Ela é usada para se referir às ofertas de sacrifício, ofertas de manjares, e assim por diante. Até o livro de Hebreus, quando faz referência aos sacrifícios, às ofertas, usa esse termo aqui. Então, foi Deus quem ofertou, foi Deus quem trouxe. Não fomos nós. Interessante isso, né? Não fomos nós que ofertamos a Deus. Não foram nossos sacrifícios a Deus. Não foi a nossa oferta a Deus que nos trouxe a salvação. Foi Ele quem ofertou. Foi o contrário. Ele trouxe a oferta. Ele trouxe o sacrifício. Ele trouxe. Percebe? Isso é importante, essa troca. Porque lembre-se do contexto da época. Na época, até aquele período, sacrifícios comuns. Antes, os judeus, que inclusive ainda continuavam sacrificando, né, porque nem todo judeu se converteu. E os gentios, em abundância também. Eles sacrificavam aos deuses. Então, na salvação, não é pelo sacrifício do homem, não é pela oferta que o homem faz, não é pelo sacrifício que ele faz, mas ele, Deus, foi quem trouxe. Deus ofereceu, Deus proporcionou esse sacrifício. Então, mais uma vez, ele destaca, minha gente, vocês não estão vendo a graça de Deus? Porque até o sacrifício da nossa redenção, até a oferta da salvação, foi Ele quem trouxe. Ele trouxe. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês. Não tem nada. Vocês não ofereceram nada. Vocês não deram nada a Deus. Foi Deus que trouxe a oferta. Foi Deus que trouxe o sacrifício. Então, ele está realmente querendo que os irmãos em Éfeso tenham clareza de que nenhuma oferta, nenhum sacrifício do homem poderá alcançar a salvação. É algo gracioso, é algo que está muito além do alcance do homem, muito além da capacidade do homem, pelo status miserável do homem pecador e pela amplitude do que é necessário, pela profundidade do que é necessário ser feito. Não de obras para que ninguém se glorie. Então veja, não tem glória. Por isso que também, assim como não é aceitável um cristão que não é grato, que não tem prazer nas obras do Senhor, que não dá tudo de si para glorificar a Deus, também não é aceitável um cristão que tenha orgulho, vaidade, orgulhoso, vaidoso, que acha que alguma coisa é ele. Ele pode escrever 1000 livros, pode ser o melhor pregador, pode ser o melhor teólogo, pode ser, e assim, seja lá o que for, pode ser a pessoa mais cheia de dons, né, como o apóstolo Paulo. Não tem, porque não vem de nós, não tem nada em nós para que ninguém se glorie. E o apóstolo Paulo, mais de uma vez, porque ele inclusive aprendeu, ele fala várias vezes às igrejas que se alguém tem que se glorie em Cristo, porque não temos glória. O cristão, mesmo cheio de dons, não tem de que se gloriar. Não tem nada em si. Por quê? Porque pela graça sois salvos, não veio de você. Mesmo os dons não vêm de você. Então não tem de que se gloriar. E ele experimentou isso. Nós dissemos anteriormente que ele cita lá em 2 Coríntios 12, que ao ter a revelação, que ele disse que foi ao terceiro céu, revelação extraordinária, para ele não se ensoberbecer com a grandeza das revelações, Deus, né, fez com que o mensageiro de Satanás esbofeteasse ele, humilhasse ele. Veja, tamanho era a preocupação, o interesse de Deus de que ele não, o apóstolo Paulo, não se vangloriasse nas revelações, naquilo que recebeu de Deus, que Deus o humilhou. E aí ele diz, então na fraqueza me gloriarei. Mas me gloriarei na fraqueza, na necessidade, para que sobre mim repouse o poder dele. Ou seja, minha vida é como um vaso para manifestar o poder. Vamos dizer assim, é como um vaso que carrega o óleo. O importante não é o vaso, mas é o óleo que está dentro. O que é importante? O frasco, por mais bonito que seja, ou o perfume que está dentro? É o perfume. Mesma coisa. O frasco é só um frasco. Depois que acabar o perfume, você joga fora. Mas o perfume é preciosíssimo. Preciosíssimo. Então,
o foco da nossa vida é manifestar a glória de Deus. Não importa o quão extraordinário seja o dom, quantas coisas Deus tenha nos proporcionado. O propósito é manifestar a glória de Deus. Não tem nada em nós para nos gloriarmos, porque a nossa condição era aquela que no início ele falou, a condição terrível do pecador, que estava segundo este mundo, o príncipe do maligno e os pecados. E por fim, ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Veja, interessante que ele usa basicamente aí a ideia da criação. Olha, fomos criados. Porque você pode dizer assim, mas todo mundo foi criado por Deus. Não, não, não. Nós ressuscitamos. Nós somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus. Começou de novo. É uma nova criação. A ressurreição, no primeiro dia da semana, marca a nova criação. Por isso é o primeiro dia. Primeiro dia porque ele começou de novo. Agora ele está criando de novo. Criando o quê? Um novo homem. Em Cristo Jesus. Então nós somos criados de novo. Nós somos uma recriação. Criados em Cristo Jesus significa fomos libertos das trevas e estamos em processo de santificação. Ou seja, um novo homem se faz em nós. Pelo operar poderoso de Cristo, que pelo Espírito Santo opera em nossas vidas através da palavra. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Não temos de que nos gloriar por obras, mas fomos criados de novo, recriados para as boas obras. Para que a partir dali, pelo poder do Espírito, possamos viver as boas obras. Possamos mostrar ao mundo a libertação do pecado. Mostrar ao mundo que não é preciso e pelo poder de Deus podemos viver diferente do curso maligno deste mundo. Que pelo poder de Deus somos libertos do império das trevas. Que pelo poder de Deus nós podemos vencer o pecado e viver a vontade de Deus, as virtudes, o fruto do Espírito. Então, nós mostramos ao mundo o poder redentor. Nós somos testemunhas do poder redentor, não só quando pregamos, anunciando a salvação em Cristo. Somos testemunhas do poder redentor de Deus quando vivemos para a glória de Deus. Ou seja, as pessoas dizem assim, como é que você consegue não viver segundo este mundo maligno? Como é que você consegue não viver segundo a influência do diabo? Como é que você consegue não viver segundo a inclinação da carne, do pecado? E nós testemunhamos, porque Cristo Jesus nos libertou do império das trevas, do mundo maligno e do pecado. Fomos libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse o Senhor Jesus. Então, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, aquilo que ele tinha dito antes. Deus que graciosamente quis nos salvar. Então, fomos libertos para vivermos a beleza da santidade de Deus. Então, desfrute disso. Tenha prazer em servir ao Senhor com gratidão. Não só por obrigação, mas com gratidão. Tenha uma consciência clara do que Deus fez na sua vida para você também olhar corretamente para os outros. Você está exigindo do mundo que o mundo não tem para te dar. Não tem como. Tenha uma consciência clara da graça divina na tua vida para você não se gloriar em si mesmo. Para você não ter orgulho, soberba, vaidade, arrogância, para que você viva humildemente, porque você sabe que, na verdade, aquele que se gloria só tem que se gloriar em Cristo, porque não há em nós nada para nos gloriarmos. E, então, peça a Deus dia a dia para que você viva para a glória dele, a beleza de uma vida dedicada a ele, porque fomos recriados, feituras dele, para as boas obras que Deus preparou, que Deus mesmo quer, ele mesmo quer que nós andemos nela. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, por tua graça, misericórdia e bondade, obrigado por tudo. Abençoe-nos em Cristo Jesus,
dando-nos o prazer de viver a cada dia para a tua glória, atraindo as pessoas não só pela pregação, mas pela vida a Cristo Jesus. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.